Olá para você que é assinante do meu canal no YouTube e você também que está chegando aí pela primeira vez. Nós começamos aqui o ano de 2020 com a primeira atualização depois de um longo e literalmente tenebroso inverno aqui na China, com a emergência dessa moléstia aí, a Covid-19, causada por esse vírus, né, o SARS-CoV-19. É um tipo de coronavírus. E isso atrasou, né, bastante o andamento das coisas com quarentenas e coisas que vocês estão vivendo aí no Brasil, começando a viver isso no Brasil, restrição de movimentos, uma série de questões que atrapalhou a rotina aqui e atrapalhou a produção de novos vídeos. Mas nós começamos, né, faço questão de começar esse ano com a análise dos protocolos desse documento, que é um documento muito importante, já na segunda edição, que são as diretrizes da Federação Mundial de Acupuntura e Mocha-Bustão, as sociedades de acupuntura e Mocha-Bustão. Uma instituição que nós temos aí parceria, nós trabalhamos aí já desde 2005, trazendo alunos e profissionais para intercâmbio acadêmico aqui na China, em Pequim. O último grupo foi inclusive em outubro, talvez algumas pessoas desse grupo estejam até vendo, né, essa apresentação. E essa federação é a referência mais importante aí em acupuntura do mundo. Então, dezenas de profissionais, no último slide tem o nome de todos eles, né, produziram esse documento. Profissionais que estão em campo, trabalhando nesse momento nos hospitais aqui, para o controle dessa epidemia que acabou se tornando uma pandemia. Então, esse modelo, né, é importante de ser discutido. É um documento grande, mas aqui eu vou, nesse vídeo, encurtar apenas na análise dos protocolos desse documento, para que você possa ampliar isso, né, entender o que está por trás e correr atrás de mais informações aí também, para complementar e deixar mais flexível, né, não deixar o protocolo tão engessado. Existem registros relacionados do uso de acupuntura e mocha-bustão para prevenção e tratamento de doenças epidêmicas em literaturas clássicas da medicina chinesa. Por exemplo, Sun Simiao, na dinastia Tang, afirmava que aqueles que viajavam para áreas de doenças infecciosas geralmente precisam de mocha-bustão. Então, prestar atenção, mocha-bustão, para que não sejam infectados. Um recurso importante aí é a mocha-bustão. Os princípios de intervenção por acupuntura. Durante a epidemia, o trabalho de intervenção e acupuntura deve ser subordinado à situação geral e realizado metodicamente sob orientação das instituições médicas em todos os níveis. Durante o tratamento com a acupuntura, o trabalho deve ser estritamente implementado de acordo com os requisitos de quarentena e desinfecção. A acupuntura para tratamento de casos confirmados e casos em recuperação, vários pacientes podem ser tratados na mesma sala. Eu discordo parcialmente, né? Casos em recuperação eu colocaria separado também, porque alguns casos de recuperação se descobriu depois que, na realidade, as pessoas ainda estavam com o vírus e infectando outras, né? Então, o método para a confirmação de que uma pessoa se recuperou, que está livre do vírus, é diferente de hospital para hospital. Não sei se já padronizaram, né? Mas algum tempo atrás eles faziam exames tanto na boca do paciente, né, o swab oral, tem feito o exame de sangue para detectar IgG e IgM e faziam também o teste para ver se tem vírus nas fezes, né? Então fazem um swab anal. Só que alguns hospitais não estavam fazendo o procedimento do swab anal e aí estavam deixando sair pacientes que ainda estavam com o vírus no intestino, né? E aí muitos desses pacientes voltavam para o hospital depois e nesse meio do caminho eles já estavam infectando outras pessoas. Então eu deixaria em salas separadas os pacientes em recuperação. Para casos suspeitos, os pacientes diferentes devem ser tratados em salas separadas. O princípio de intervenção por acupuntura é o mesmo, né, para qualquer moléstia infecciosa, que é fortalecer a energia correta para evitar com que a energia perversa penetre ou para auxiliar o organismo a expulsar essa energia perversa. Então é um princípio universal, né? O que muda são os pontos, dependendo de onde essa energia perversa invade, né? Quais são os órgãos de impacto e também a sintomatologia, né? Você vai adicionar pontos
de acordo com a sintomatologia, às vezes é uma cefaleia, às vezes é um vômito, aí você vai fazendo ali a adaptação desse protocolo para que você possa também lidar com esses sintomas específicos. A acupuntura também deve estimular o Qi, melhorando a proteção de órgãos e vísceras, para reduzir os danos nesses órgãos. A intervenção por acupuntura, de acordo com a evolução da patogênese, é dividida em 3 fases. Então a gente vai falar aqui em 3 fases: a fase de observação, a fase de tratamento e a fase de convalescência. Então a fase em que o caso é suspeito, né, observação, quando o caso já foi confirmado, e quando o paciente está se recuperando. Através da diferenciação de síndromes, como eu acabei de falar, né, de órgãos e meridianos, o tratamento será aplicado principalmente com respeito ao princípio de menos agulhas é mais eficiente, ou menos é mais eficiente. Então, menos agulhas, quanto menos agulhas você colocar, mais eficiência você vai estar imprimindo aí no seu tratamento. Simplificar, né? Até porque em alguns casos você vai estar, alguns acupunturistas, terapeutas vão estar com aquela roupa toda de proteção, né? Para isolar ali um ambiente de isolamento, então não é muito fácil fazer também, proceder à acupuntura nessas condições. Então, quanto menos, melhor. Agulhas, né? A aplicação de acupuntura em Monchambustão é selecionada conforme o apropriado, né, de acordo, né, conforme as condições específicas, seguindo o princípio de conveniência, simplicidade, segurança e eficácia. Então vamos para o primeiro protocolo, o primeiro grupo de pontos, e a primeira situação, que é a fase de observação, quando os casos são suspeitos, que é o momento atual no Brasil, né? A grande maioria dos casos são suspeitos. Então, nesse caso, nós devemos, o princípio geral é estimular o Qi vital e as funções pulmonares e de baço também, então função de pulmão e baço, ou seja, o grande meridiano Tai Yin, e dissipar, separar e remover patógenos para melhorar a defesa do corpo contra esses patógenos. Então temos um grupo de pontos, o primeiro grupo de pontos, que é o bexiga 12, bexiga 13 e o bexiga 20. Então aqui você tem bexiga 13 e bexiga 20, seriam o ponto de assentimento, ou ponto chu dorsal de pulmão, combinado com o ponto chu dorsal de baço, pegando justamente as funções de pulmão e baço. E aí você adiciona bexiga 12, que é um ponto para remover vento, né, a portão do vento, né? Men é portão, é o mesmo men do Shen Men, o caractere, né? E Feng ou Fon é vento, então porta do vento. Você vai fazer aqui uma punção oblíqua em todos esses pontos, sem fazer pistonagem. Se você for fazer alguma técnica de manipulação, tem que ser muito suave, e de rotação, né? Fazer pistonagem aqui, você corre o risco de, principalmente nesses 2 pontos aqui, de um pneumotórax. Então é muito complicado. No grupo 2, você vai perceber aqui que você tem apenas pontos de elemento metal, né? Então é um reforço no elemento metal. IG4, fonte, IG11, que é o ponto mar, né? Um ponto excelente para remover energias perversas, é um dos pontos. A gente falou aqui do Sun Simiao, né? Desse acupunturista aqui, o terapeuta da dinastia Tang, e ele fez uma seleção de pontos, que eram chamados pontos para remover os demônios do corpo, né? Na antiguidade eles acreditavam, em várias partes do mundo, não só na China, que as moléstias eram causadas por maus espíritos, por demônios. E o IG11 era um dos pontos que se fazia sangria, se fazia técnicas de sedação para remover o calor do corpo, né? Ou, na visão deles, os demônios do corpo. Então, é um ponto que é um dos pontos mais indicados para hipertensão. O paciente está com uma crise de hipertensão, você pode fazer uma sedação em IG11 e você vai ver um efeito bem pronunciado. Aqui está combinado, né? Fonte com o ponto mar, e aí tem o ponto de sedação do pulmão, né? O P5, que é um ponto excelente para pacientes que têm tosse também. E aí tem o ponto P10, que é um ponto excelente também para remover energias perversas que estão atacando a superfície. Então,
como você vai trabalhar com esses 3 grupos, né? Antes de eu entrar nesse terceiro? Você vai alternar. Aqui se faz acupuntura todos os dias no paciente. Então você vai pegar num dia, usar esses pontos, adicionar, como eu acabei de falar, pontos relacionados aos sintomas. Esse é o grupo principal, né? Aqueles pontos que não devem faltar. E aí, dependendo do sintoma, do que o paciente está sentindo a mais, né, além de ser suspeito de Covid, ele está com tosse, alguns estão com enjoados, com vômito, outros com dores de cefaleias, né, dor de cabeça. E aí você vai adaptar com outros pontos que já vem na sequência aqui. E aí, um por dia. Né? E aí, esse último grupo aqui é um protocolo para reforço do Qi vital. VC6, mar de energia, né? Rai é mar, Qi é o Qi. Então é o mar de energia. O estômago 36, que é um ponto mais importante para reforçar o Qi vital, ali, a energia correta. Pode fazer mocha-bustão nesses 2 pontos aqui, se for possível. Ou agulha em tonificação. E o BP6, que é o encontro dos 3 meridianos Yin, né? Esse San é 3, Yin é Yin, né? E Jiao é o encontro, né? O ponto de encontro de rim, fígado e baço. Né? É um ponto onde esses 3 canais passam. Então você tonifica esse ponto, tonifica todos eles, né? Para elevar a energia vital. Então você está trabalhando terra aqui, né? Terra e Qi. Então, como foi dito aqui em cima, você tem que trabalhar as funções de baço. Baço também está relacionado com a produção do Wei Qi, que é o Qi defensivo, né? E o pulmão, que também está relacionado com o controle desse Wei Qi, né? A superfície. O Wei Qi ele tem essa característica de circular pela superfície do corpo. Então, você promovendo as funções do Tai Yin, você está promovendo também a energia, não só vital, mas a energia defensiva, né? Melhorando a qualidade do sangue também. O baço produz sangue, enfim, você tem um protocolo bem amplo aí de possibilidades. Então é importante você raciocinar em cima, né, da razão de por que esses pontos estão aqui, porque aí você pode acrescentar outros pontos, né, de acordo com os seus estudos, né, mas entendendo o princípio. E aí, como eu falei, né, a gente vai adicionar, né, esses pontos não podem faltar, alternando um por dia, né? Na segunda faz esse, na terça faz esse aqui, na quarta faz esse aqui. Mas aí, se o paciente tiver febre, né? Então na segunda-feira você faz esses pontos do grupo 1 e pega esses outros pontos aqui. Na terça-feira você vai mudar para esse grupo aqui, mas continua, se a febre continuar, você continua com esse grupo aqui. Né? Agora, se o caso for de náusea e vômito, você vai nesse segundo grupo, que são os pontos complementares, né? Mas vai alternando o grupo principal. Na quarta-feira seriam esses aqui, e se o paciente for um paciente com vômito, fezes soltas, etc., você vai aqui nesse segundo grupo e adiciona esse segundo grupo. Então, esse segundo grupo é fixo de acordo com a sintomatologia. Se a sintomatologia mudar, né, aí você vai mudando, vai adaptando. Vamos ver esses pontos, né? Febre, garganta seca aqui, tosse seca. Você vai combinar o VG14, que é um ponto excepcional para remover a febre, né, para baixar a febre, sangria nesse ponto, até com ventosa. VC22, que é um ponto relacionado aí a todos os problemas na garganta. Né, a manipulação desse ponto tem que ser bem suave. Tem algumas pessoas que fazem uma espécie de guachá, mas na realidade você está pinçando essa região, né, a região toda ali da garganta ao redor do VC22. Pode ser feita essa técnica também. E tem o pulmão 6, que é um ponto excelente também para essa questão de febre, garganta seca, tosse seca. Então você combina esses 3 pontos. Poderia ser o P5 aqui também, né? Mas como o P5 já está num dos protocolos aqui, eles acrescentam o pulmão 6. Sintomas combinados com náusea, vômito, fezes soltas, língua com revestimento gorduroso e pulso escorregadio, ou seja, o baço está numa condição ruim e tem a presença, né, de umidade, né, a presença da umidade, fezes soltas, náusea, vômito, eles atrapalham. A náusea é causada, e o vômito também, porque o Qi ele não consegue circular no aquecedor médio e atrapalha a função do estômago, e aí o paciente fica nauseado, vomita, e aí você tem
as fezes soltas, mostrando que o baço do paciente está ruim, né? E a língua também e o pulso confirmam. Aí você vai fortalecer esse aquecedor médio com um VC12, fazer uma técnica de moxa-bustão aí. Pode fazer agulhamento no estômago 25, ele está relacionado com o intestino grosso, né? Ponto de alarme do intestino grosso, é um ponto que tem uma função muito forte em controle aí de qualquer relação, harmonização de qualquer problema relacionado com o intestino grosso. E esse estômago 40, você vai ver esse ponto mais algumas vezes durante esse vídeo, que é o ponto ideal aí para transformar fleuma e umidade. Sempre que você ouvir falar em umidade, mucosidade, fleuma, já coloca esse ponto na cabeça, que é o estômago 40. Sedação desse ponto. Sedar o estômago 40. Sedar. Aqui na China eles fazem até técnicas de sedação bem vigorosas, né? O paciente fica até meio incomodado com o estímulo, mas aqui no Brasil você pode adaptar isso com eletroacupuntura, enfim, fazer a sedação com uma certa ênfase, porque principalmente se for casos de fleuma, nos casos de fleuma é mais difícil você resolver, né? Quando você tem fleuma, mucosidade, é como se fosse uma umidade mais pegajosa, né? Que você tem que transformar aquilo em umidade, né? E aí remover aquilo. É uma coisa muito mais pegajosa do que um líquido, né? Um líquido bem mais denso. Mesmo que metaforicamente, né? Porque existe o líquido, a umidade e o fleuma de substância, né? Que seria o catarro, o muco, e tem a condição metafórica, né? O paciente se sente pesado, a mente está pesada, isso aí também é o fleuma, mas é o fleuma não substancial, né? Que não existe, você não consegue pegar esse fleuma. Sintomas combinados com fadiga, fraqueza e inapetência, o paciente está sem apetite, cansado, fraco. De novo o VC12, moxa-bustão, 4 pontos em torno do umbigo, então você deriva aqui, você vai fazer aumenta, né, a quantidade de pontos, esses 2 pontos aqui já são ao redor do umbigo, mas nesse caso você vai mudar a estratégia, você vai colocar 4 pontos que ficam a 1 polegada de cada lado e acima e abaixo da cicatriz umbilical. Moxa-bustão nesses pontos. Se não for possível, acupuntura, e nesses pontos você pode fazer manobras de tonificação. E aqui no bexiga 20, você vai e faz apenas um agulhamento com uma agulha oblíqua, sem fazer nenhum tipo de pistonagem, não vai inventar aí algum tipo de problema para o paciente, além do problema que ele já tem, né? Sintomas combinados com coriza clara, dor na região dos ombros e no dorso, né? Língua pálida e branca, pulso lento, você vai usar o bexiga 10, bexiga 12 e o VG14. Então, novamente aqui você tem invasão de frio, né? Você pode, nesse caso, fazer moxa-bustão aqui no VG14. Então, em um caso, que é a febre, você faz a sedação e sangria para eliminar o calor. Em outro caso, coriza clara, língua branca, uma clara invasão de frio, né? Aí você vai fazer moxa-bustão, porque esse mesmo ponto é o ponto de encontro dos yang, né? Aí você vai promover ali a entrada de energia yang para eliminar esse frio perverso. E aí você vai ter o apoio aqui de 2 pontos excelentes para remover vento, né? Poderia ser o VB20 também, né? É um ponto que a gente pode pensar, né? Se houver ali a condição de vento for muito forte, você pode incluir o VB20 aí é a opinião do Efraim, né? Eles não colocaram aqui. Então, o bexiga 10 está aqui por conta dessa situação, que ele é um pivô, né, que atua na região do ombro, então nas costas, no pescoço, então toda essa região é influenciada por esse ponto, o bexiga 10. É justamente o ponto em que o meridiano da bexiga ele se bifurca, né? Esse é o último ponto em que o meridiano da bexiga segue na cabeça, né, como um canal único. Aí ele, a partir do bexiga 10, bexiga 11, aí ele começa a bifurcar, né? Já tem um canal interno e um canal externo, e aí vai se reunir lá embaixo depois. Então é um ponto que influencia né, toda a região de pescoço, ombro e o dorso.
Agulhamento nesse ponto é agulhamento com manobras de rotação para sedar, né? Uma paciente está com uma invasão de energia ali, de frio, então você vai tirar a energia que está estagnando ali naqueles canais. Na segunda situação, nós temos os casos confirmados, e nesse caso o princípio geral é a estimulação do Ti vital do pulmão e do baço, a mesma do anterior, né? A gente viu aqui, estimular a função de pulmão e baço. Nesse caso também mantém essa orientação terapêutica, proteger o Zhang-Fu para reduzir os danos, né, causados pelo caso ali que já está confirmado. O vírus está dentro do corpo da pessoa, danificando ali tudo, principalmente pulmão e baço. Dissipar a energia perversa, e isso aqui é muito importante, eles estão usando 5 elementos aqui. Reforçar a terra para gerar metal. Então é uma condição de desarmonia entre metal e terra. Então, reforçar a terra, que é a mãe, né, de metal, para gerar esse metal. E assim parar a evolução da doença e aumentar a confiança para superá-la, né? Então você tem aqui 3 grupos novamente e pontos combinados de acordo com a sintomatologia. Primeiro grupo, IG4 e F3. Olha que interessante. Nós temos aqui a técnica dos quatro portões, né? A técnica da dinastia Tang também. É uma técnica que é usada para remover vento do corpo, acalmar a mente. Isso é muito importante, né? Fazendo uma pequena pausa aqui, essa parte de acalmar a mente é muito importante porque os pacientes, trata-se de uma doença desconhecida, não só os pacientes, mas as pessoas ao redor, né? Até você mesmo, de repente, você mesma deve estar ali com essa situação na cabeça o tempo todo e a mente já vai ficando um pouco tensa, né? Ansiosa. Então, toda e qualquer técnica, isso vai ser falado no final da apresentação, mas toda e qualquer técnica que ajude a pessoa a balancear suas emoções vai ser válida, né? Para essa situação. Ponto de acupuntura também. Então, na China, eu conheço um doutor lá em Pequim, né, um acupunturista, que antes de cada sessão, independente do paciente, ele coloca 10 minutos o paciente com o G4 e o F3, mais o Yin Tang, né, é o ponto extra, no terceiro olho. Deixa o paciente na maca, às vezes está chegando de trabalho, está chegando de uma situação ali da rua, né? Às vezes a própria sala de espera do hospital também é meio confusa, né, quando é hospital. Muita gente, então o paciente fica ali 10 minutos com o G4 e F3, depois ele remove essas agulhas e começa o tratamento. Nesse caso aqui, o G4 e F3 estão para remover vento. E aí você tem o VC22, que já foi comentado, o pulmão 5, que nós já comentamos aqui também, o pulmão 6 aparece de novo, tinha aparecido num grupo extra aqui, né? O P6 aparece aqui nesse protocolo, e o E36 e o BP6 também comentados aqui no protocolo principal para fortalecer o Ti. Então a orientação segue a mesma, né? Estimular o Ti vital do pulmão e baço, melhorar a energia da terra e a energia correta. O grupo 2 você tem o bexiga 11, que é ponto de influência, o ponto mestre dos ossos, né? Então você já está em um nível mais profundo e você tem o que já foi comentado aqui, bexiga 12, portão do vento, bexiga 13, comentado também. E aí você tem esses 2 pontos novos aqui, bexiga 15 e bexiga 17. Então, o vírus já está no sangue do paciente, né? Então você vai ter que harmonizar esse sangue também, né, para facilitar a eliminação da energia perversa que já está no sangue. Estando no sangue, então você vai ter que atuar no coração, não só mais em baço, em estômago, mas ali naquele que rege o sangue, né, que é o coração. E o bexiga 17 é o ponto ali de influência do sangue, né? Então você vai fazer a acupuntura em todos esses pontos com a agulha oblíqua, né, o agulhamento oblíquo. Não vai fazer perpendicular, né? Pode fazer esse agulhamento sem manipulação de pistonagem, faz a manipulação de rotação ali, já está bom e evita aí qualquer problema de pneumotórax, como já foi comentado. Então você tem aqui a harmonização do sangue com coração e o mestre do sangue, a harmonização do sistema do vento, né, que se chama aqui o pulmão e o
bexiga 12, e você tem a questão. Você poderia adicionar também o VB39, né? Reforçar as energias do paciente, as energias essenciais, né? O bexiga 11 aqui, ele entra também complementando a função do bexiga 12, reforça a função do bexiga 12. Então, apesar de ser um ponto de influência dos ossos, ele está aqui mais para reforçar a função do bexiga 12. Grupo 3, esse é um protocolo, uma combinação espetacular, né? Você tem atuação nos 3 centros de energia do paciente, os 3 dantians, né? Dantian superior, que é o VC17, bem no centro do peito, né? Que controla e harmoniza a energia torácica, né? Que eles chamam de John Qi. Você tem aí o VC6, VC4, vasoconcepção 6, vasoconcepção 4, harmonizando a região do dantian inferior, a região de acúmulo de energia, o Qi original, né, o Yuan Qi, e o mar de Qi aqui. E o VC12 harmonizando o aquecedor médio. Então você harmoniza aquecedor inferior, médio e superior. 4 pontos. E aí você sinaliza que todo esse estímulo que é feito aqui vai para onde? Né? Para o pulmão, né? Usando o P1, que é ponto de alarme do pulmão, e é o primeiro ponto aí do canal. Então, toda essa harmonização, essa inteligência por trás desse canal, desse protocolo, né? Tudo isso que eu estou fazendo, você está sinalizando para o corpo, olha corpo, tudo isso que eu estou fazendo nesses 3 centros aqui vai ser transposto, né? Vai ser levado ao pulmão, né? Estimulando a energia vital do pulmão. Então é um grupo aí de pontos excepcional, uma combinação muito inteligente, com poucos pontos e eficiente. Sintomas combinados com febre, aí você vai adicionar, né, conforme foi no primeiro caso. Febre de longa duração, o paciente está 10 dias com febre, chega no hospital lá já com febre de uma semana, né? Você vai usar, como já foi comentado aqui, o VG14, já foi comentado o IG11, né, em sedação, VG14 em sedação, e aí você pode adicionar sangramento no ápice da orelha e nas pontas dos dedos, né, aqueles pontos extras, o Qi Xuan. Sintomas combinados com opressão torácica, falta de ar, coincidem, né, com o uso de pontos expelem, né, demandam o pericárdio 6, que é um ponto excelente para abrir o tórax, né, tem essa sensação de opressão, principalmente aperto nos flancos, né, no lado do corpo. Aí você vai combinar aqui, ó, P7 com R6, né, abrindo ali canal de vaso maravilhoso, que é o vasoconcepção, né. E aí você pega F14 e VC14, 2 pontos também que são usados para abrir ali a parte do tórax. Então você vai combinar esses 3 pontos para melhorar a condição dessa questão do tórax. E aí você combina esses 2 pontos, né, pulmão e rim, com um canal, né, extraordinário, um vaso maravilhoso, para atuar também nessa questão da falta de ar, né, de abrir o tórax, né, de influenciar toda a região ali. O vaso concepção passa por essa região, né, que é a região torácica. Sintomas combinados com tosse e muco, olha a palavrinha muco. Então eu falei muco, falei fleuma, você já vai pensar no ponto estômago 40, ele aparece de novo aqui. Ele sempre vai aparecer nessas situações. Pensou em muco, ele aparece. Aí você pega o pulmão 7, que é um ponto muito bom para tosse também, e tem esse Dinchuan, que é asma, né? É o ponto extra, e o nome dele é ponto asma, né? Dinchuan em chinês é asma. Aí você vai resolver aí essa questão de tosse e muco. Lembrando que na segunda-feira você faz esse ponto, aí adiciona, se é tosse e muco, adiciona esses aqui. Na terça-feira ele continua com essa tosse, com esse muco. Continua usando esses pontos, mas aí você troca o grupo, vai para o grupo 2. Na quarta-feira, ainda está com tosse, deu uma melhorada, mas ainda estou com tosse, ainda estou com muco. Segue com esses pontos aqui, mas muda para o grupo 3.
E assim vai. Aí na quinta-feira você volta para o grupo 1. Ah, melhorei da tosse, né? Ah, mas estou com um pouco de febre ainda. Enfim, eu passei a ficar com um pouco de vômito, que é esse terceiro caso aqui. Aí você muda para essa estratégia aqui. Se o paciente não tiver nada, já estiver bom, né? Não estou sentindo mais nada, aí você segue só com os grupos principais, porque ele não tem isso aqui. Esses pontos só entram em caso de alguns desses sintomas aqui, né? Não tem esses sintomas, você vai seguindo com esses grupos aqui até liberar o paciente. Então, febre baixa, ou mesmo ausência de febre, vômito, fezes soltas, uma condição aí, o paciente tem umidade também, né? Língua pálida, rosada ou branca com revestimento oleoso, você pode adicionar bexiga 13, adicionaria o estômago 40 também, né? O estômago 36 seria o Efraim adicionaria, mas aqui eles recomendam o bexiga 13, estômago 25, a questão dessas fezes soltas, né? Pericárdio 6, que é um ponto excepcional para náusea e vômito. Aí como você vai fazer o estímulo nesse ponto? Tem que ser um estímulo relativamente forte, com técnica de pistonagem e rotação, né, alternadas. Você pistona um pouco, depois deixa a agulha um tempinho parada, aí você faz uma manobra de rotação, né? Aí depois volta para fazer pistonagem, como se fosse um pássaro, né, bicando ali o ponto. O estômago 25 deixa ali quieto a agulha, e no BP14 também é só estímulo em harmonização, sem estímulos fortes. Bexiga 13 é a mesma coisa, né? Não faz, lembre-se de não fazer nenhum estímulo de bico de papagaio, de pistonagem nesses pontos aqui de bexiga 12, bexiga 13, para não perfurar o pulmão lá, fazer um pneumotórax, né? Vira uma tragédia, né? Que seria um tratamento, acaba virando um problemão. E aí o último caso, para a gente encerrar aqui essa parte, é a fase de convalescença. E nessa fase você deve remover o T residual, o paciente já está bom, né? E melhorando ali, restaurar a vitalidade, reparar funções de vísceras como pulmão e baço. Então sempre eles aqui, pulmão e baço, são os órgãos alvos do Covid-19. Aí o vírus, se o Xeti consegue dominar esses órgãos, aí o coração começa a ficar afetado, fígado e rim, os outros órgãos vão por consequência, porque existem os 5 elementos, né? Estão todos ligados, mas esses aqui são os órgãos-alvo. Pontos principais: PC 6, pericárdio 6, estômago 36, VC 12, então um grande reforço aí no aquecedor médio, né? Um reforço na vitalidade. Estômago 25, bem interessante o uso desse ponto aqui, porque muitos pacientes recuperados, eles ainda mantinham o vírus, né, a carga viral, no intestino. Então é importante você ter uma estratégia para harmonizar o intestino, né? É muito interessante a entrada desse ponto aqui, estômago 25, pela relação que ele tem com o intestino. E aqui VC6 já foi comentado, né? VC6 com o estômago 36, o VC12 vão levantar aí a energia do anticorreto do paciente. Mas interessante dessa combinação aqui é a inclusão de um ponto de intestino, né, de harmonização de intestino, por essa questão, né? A questão de muitos pacientes que você já não pega mais o vírus no exame oral, né? Mas você faz a detecção dele no exame de sangue, né? No exame de fezes. O paciente ainda está com o intestino contaminado, infectado ali, o vírus ainda está sendo eliminado pelo intestino. Então, isso inclui esse ponto aqui. Síndromes, né? Aí você vai detectar as síndromes que o paciente tem, né? Síndromes de deficiência de T do pulmão e baço, sintomas como falta de respiração, não, aqui foi um erro fatal aqui, porque falta de respiração o paciente morreu, né? Falta de ar, fadiga, falta de apetite e vômito, né? Não é falta de respiração, respiração é urgente a questão, né? Ou morreu. Distensão no estômago, né? Distensão abdominal, falta de força para defecar, fezes soltas, língua levemente gordurosa, com gordura branca, o revestimento branco, né?
Se você tiver opressão torácica, falta de ar, né, e você deve adicionar o VC17, bexiga 13 e o P1, já foi comentado aqui, né? Então você está adicionando, fortalecendo a região, o ti torácico, né? Então já não preciso comentar mais, né? Indigestão, diarreia, você já vai adicionar a este protocolo, lembrando que é o protocolo principal, em todas as sessões vai entrar, né? Então você já tem o VC12 aqui, que é um ponto que ajuda, né? Você já tem o estômago 25, que é um ponto que ajuda em diarreia, né? Você adiciona mais esses dois pontos aqui, né? VC13 e o BP9 trabalha a umidade no aquecedor inferior, e o VC13 reforça a função aqui faz uma dobradinha com o VC12, reforçando o aquecedor médio, e reforçando essa questão aí da harmonização desse aquecedor, melhorando a indigestão. Aí você já tem o estômago 25, né, trabalhando a diarreia, você complementa aqui com o baço 9. Baço 9 você faz ele em sedação, você vai sedar esse ponto, né, o BP9, para eliminar a umidade. No caso de deficiência de yin, aí você tem esses sintomas todos aqui: fraqueza, boca seca, sede, palpitações, transpiração excessiva, falta de apetite, febre baixa ou inexistente, tosse seca, e tem um pouco muco, né? Um pouco catarro, e tem uma peculiaridade aqui da China que muitas pessoas, né, provavelmente não buscaram um diagnóstico, né, dessa doença, ou até não estão buscando, porque muita gente aqui, principalmente no inverno, tem essa tosse seca, esse pigarro. Primeiro porque muitos chineses, principalmente os homens, né, fumam. Então fumam pesadamente, né? Tem essa tosse constante. Outra coisa é a poluição no ar, né? A China é bem conhecida como um país que tem uma poluição aí grande em algumas cidades, né? No ar, principalmente no inverno, quando as fábricas ali, as fábricas não, as usinas de carvão, elas ficam a todo vapor, porque entra não só a parte de energia elétrica, mas também a parte de calefação, né? E a própria calefação, um ambiente seco de calefação, se você não coloca um umidificador no ar, você vai começar a ter tosse seca, um pouco catarro. Então a pessoa tem aquela tosse já, né? Há 1000 anos ela já tem aquilo, e aí ela não liga, né? Só na hora que começa a ter febre, que esse pessoal começou a se tocar que tinha alguma coisa estranha. E a febre continuava, porque esse elemento aqui da tosse seca é muito comum na China, não sei como é no Brasil, né? Mas aqui provavelmente foi uma característica local que prejudicou muito a detecção bem antecipada, né, dessa síndrome, desse problema, porque a maioria das pessoas tem a tosse seca aqui no inverno, principalmente, né? Até criança você vai ver uma tosse seca. Então a língua seca, com pouca saliva, pulso fino e fraco. Uma deficiência óbvia e falta de ar, se houver isso aí, né? Você já, nosso conhecido aqui, uma das estrelas do nosso programa aqui, o VC17, e você reforça com uma moxa bustão indireta no VC12, porque isso aqui é a cicatriz umbilical, né? Boca seca e sede, usar R3 em harmonização, e o TA4. Por que usa o TA4? Ponto fonte do triplo aquecedor, e o triplo aquecedor mexe, né, com a distribuição dos líquidos orgânicos, então ajudar, né, nessa questão. É aquela questão, né, foi comentada no início do programa, poucos pontos, mas com eficiência, né, um protocolo bem pensado e bem eficiente ali para essas questões de boca seca e sede. Palpitações, você vai combinar com o ponto de dorsal ali, chu dorsal do coração, com o ponto chu dorsal de pericárdio, né? Bexiga 14 e bexiga 15. Pode entrar um coração 7, Efraim? Claro, pode entrar qualquer outro ponto, né? Isso aqui é apenas uma base, né? Com pontos que são sabidamente eficientes aí. Lembrando que combinar com isso aqui, né? Então você já tem o pericárdio 6, né? Que é um ponto que também tem uma certa função aí para palpitações. Então, lembrando sempre que isso aqui é uma adição a esse protocolo aqui principal.
excesso de suor, você vai usar aquela técnica famosa, né, que combina esses dois pontos, o IG4 e o R7. Quando você ceda esses pontos, se o paciente tem suor excessivo, né, você controla o suor. Se você quer fazer o paciente suar, né, muitas situações de o paciente está com febre, você quer dar um chá para o paciente que faz ele suar, né, você quer estimular ainda mais essa sudorese, você tonifica o IG4 e o R7, faz manobras de tonificação, manipulações, aí o paciente começa a suar bastante, né, e elimina aquela energia perversa. A maioria das vezes ele toma um chá, né, também, que marruantan ou algum chá caseiro mesmo aí para fazer a pessoa suar. Mas essa técnica aqui, né, como é o excesso de suor, nesse caso você vai sedar esses dois pontos para controlar esse excesso de suor. E aí você vai harmonizar o estômago 36 ou tonificar, você pode tonificar o estômago 36 para melhorar a condição do baço. Aqueles com insônia, né, esse aqui, não só o paciente, mas as pessoas que estão ao redor também, né, isso pode ser usado. Parentes, pessoas que estão ali, muitas vezes, num centro de quarentena, fazendo uma quarentena também com um caso suspeito. Você pode usar esse protocolo aqui, que é o coração 7. O Yintang, que é um ponto extra, né, já é considerado um ponto de VG aqui na China, mas é um ponto extra no Brasil, o terceiro olho. Outro ponto extra, que é o Anmian. Existe o Anmian 1 e o Anmian 2. E é uma curiosidade sobre esses pontos, que esses pontos são pontos recentes, né? Pontos extras que foram descobertos na década de 70 do século passado, 1970, por aí. A gente pensa que todos esses pontos são milenares, existem há 1000 anos. Não. Esse ponto aqui, o Anmian, foi descoberto seguindo os princípios da neuroacupuntura e ficou, né? É um ponto que é muito eficiente para melhorar aí a questão de acalmar o Shen, né? Então é um ponto que não tem nenhuma relação com teorias clássicas. Foi construído basicamente uma análise da neuroanatomia, né? E grande eficiência. Então assim, a ciência aí evoluindo e adicionando novos pontos aí no nosso ferramental. Aí o R1 você pode fazer uma massagem, né? Muita gente não gosta de acupuntura no R1. Você pode fazer massagem. Aliás, todos esses pontos, né, você pode fazer massagem também, não necessariamente acupuntura. Mas no caso de um paciente que está em um hospital, coloca ali a agulha no R1 ou faz uma moxa ali suave no R1. Deficiência de pulmão e baço, estagnação de muco bloqueando os meridianos, sintomas como aperto no peito, né, opressão torácica, falta de ar, né, não é falta de respiração, falta de ar, falta de força para falar, fadiga, sudorese. Quando o paciente se movimenta, vai subir uma escada, vai andar do quarto até o banheiro, já começa a suar, né, é um sinal claro de deficiência de Qi, de pulmão e baço. Tosse com muco, fadiga mental, cansaço mental, falta de apetite. Então você vai adicionar, né, esses pontos aqui. Adicione o bexiga 13, bexiga 20, já comentados aqui, para encurtar não vou discutir, bexiga 15, 20, 13, bexiga 17, também já foi comentado, e aparece aqui o Shanchu, né, que é o bexiga 23. Né, as siglas ficaram, nesses últimos aqui, acabaram ficando em inglês, né, de bladder, né, B só, e aqui também ficou o ST, perdão, de estômago, né. Então você vai fortalecer aí a questão do rim, né? Então o paciente ali, além do pulmão, baço, coração, sangue, você também fortalece rim e segue ali naquele protocolo para fortalecer a parte de pulmão também com o VC17, energia torácica, né? E o P1. Então, essa combinação aqui apareceu várias vezes, né? Bexiga 13, VC17 e o pulmão 1. Agora, o de interessante aqui é o bexiga 23, né, ajudando nessa questão de fadiga, né, falta de força, porque os rins, né, para produzir ali o Qi, para poder fortalecer esse Qi. E rim também está ligado a líquidos, né, aí tem essa questão de sudorese,
para melhorar essa questão de sudorese também. Mas principalmente pela fadiga, né? Você pode fazer moxa-bustão aqui. Uma rodela de gengibre e faz de moxa-bustão, ou, na ausência disso, você faz com um bastão de moxa-bustão também. Mucosidade e fleuma, já sabe quem vai aparecer, né? Uma das estrelas aí. Apareceu com ST aqui para ficar meio diferente, mas é ele mesmo, é estômago, tá? Ele tá disfarçado aqui de americano, que na realidade é o estômago. ST, mas é E40, né? De stomach, né? Stomach em inglês. E o Din Chuan, que já foi comentado aqui, que é o ponto asma. Então você vai sedar esse ponto e harmonizar esse ponto aqui. Então, sedar o estômago 40. E aí, terminando o nosso vídeo, um slide aí sobre prevenção. Isso aqui é um centro de quarentena, né? Pacientes aí, parentes de pessoas que foram infectadas, e elas têm que ficar ali morando num centro de quarentena. E aí tem um pessoal aqui, eles não estão dançando, não, Macarena, estão fazendo exercícios. Exercícios. Pode até dançar, né? Fazer danças ali, mas o pessoal vestido de astronauta aqui, essas roupas de isolamento, estão ensinando esses pequenos aqui a fazer exercícios respiratórios para a prevenção da moléstia, né? Para fortalecer. Estão num ambiente hospitalar, estão numa quarentena, né? Então, fortalecer a energia desses pequenos aqui, e aliás de todo mundo, né? Tem fotos de adultos também fazendo isso, técnicas aí de respiratórias. Então esses aqui realmente são os verdadeiros heróis, né? Os profissionais de saúde, esses aí merecem, alguns deles que inclusive perderam as vidas, né, durante esse combate à epidemia, e merecem tudo de bom aí. Nós, né, os profissionais de saúde. Então vamos em frente, além dos pacientes, é claro. Para ajuda à prevenção e controle da epidemia do Covid-19, reduzir suas saídas de casa. Isso é fundamental, principalmente idosos, né? Eu até vi chegou pelos grupos do WhatsApp lá, um meme que é a nossa vez de nos vingarmos dos nossos pais, né? Porque quando a gente era adolescente a gente queria sair de casa e os nossos pais diziam que não podia, né? Que era perigoso lá fora. Então agora, se você tem um parente de 60 anos, 50 anos, você tem que falar pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, falar, não vai sair de casa de jeito nenhum. E ele vai perguntar por quê, né? Ah, porque é perigoso lá fora. Você se vinga, né, dos seus tempos de adolescente, se foi o caso, né? Não é o caso de todo mundo, né? Evitar a infecção cruzada, né? Não frequentando ambientes ali com principalmente essa população mais vulnerável, né? Ambientes com muita gente, shopping center, promoção, né? Não é hora de fazer nenhuma promoção, né? Vou aproveitar o coronavírus para fazer uma promoção, R$ 1 aqui, um videogame, aí vai lotar o shopping center, todo mundo se infectando e não ajuda em nada, né? Bloqueando a fonte de infecção. Pacientes em quarentena domiciliar e alta do hospital podem aplicar técnicas caseiras de automassagem, moxa-bustão simples, sobre a orientação de nós, né, de profissionais. Então, uma delas aqui é sugerida, que é automoxa-bustão. A gente aqui na Ásia tem muita facilidade de comprar aquelas mochas de adesivo, né? No Brasil não é tão fácil para um paciente, você pode fornecer, mas aquelas que tem um adesivo. E aí, com qualquer isqueiro, você acende aquilo e é seguro, né? Então, automoxa-bustão, se não for o caso, você faz um bastão também, né? Até com incenso dá para fazer, só não vai fazer com cigarro, né? Aí vai se contaminar lá com o cheiro lá do cigarro, não dá. Numa emergência até dá para fazer, mas é longe de ser recomendável. Automoxa-bustão em estômago 36, pericárdio 6, IG4, VC6, VC4 e baço pâncreas 6. Fortalecendo o TI vital do paciente, né? Principalmente esse aqui é o pivô do tratamento, né? O estômago 36. Aqui não pode faltar, né, uma moxa-bustão para a prevenção. E aí os outros pontos, né, muito importantes também, mas o estômago 36, ela é muito ponto, Efraim. Cada um tem que fazer 10 minutos, é muito ponto. E 36, faz nesse aí, porque já está fazendo muita coisa, né? Não esquece dele. Então ensina o paciente direitinho a localizar o E36, tem aquela coisa de colocar a mão na rótula, né? Aí o dedo anular, né? Você vai ter, o anular ele vai ficar
posicionado ali próximo à região do E36, não precisa ser algo assim tão preciso, mas na região ali, acertando o meridiano já tá bom, né? Então, Mocha Bustão em cada ponto por 10 minutos e está resolvido. E aí fazer exercícios tradicionais que se faz aqui na China também, como o Yidin, o Tai Chi, né? Badondin, que são apenas 8 movimentos, o Qinxi, que é exercício dos 5 animais, todos têm ali uma ajuda, né? Ou então faça assim, o seu alongamento, uma yoga, faz exercício, né? É para prevenção. Pratique uma vez por dia, 15 a 30 minutos. E aí, o fator mais importante, né? Principalmente para você que está vivendo essa situação nesse momento, para encerrar aí o nosso vídeo, que é o ajuste das emoções, né? Das emoções, a gente sabe que o medo, ele atrapalha, o pavor, ele atrapalha a circulação do Qi, né? Ele causa distúrbios, né? Causa o caos no Qi do corpo, enfraquecendo as funções do corpo, então deixando o corpo vulnerável justamente àquilo que você tem medo, né? Então você está com medo, o medo torna você, modifica a circulação do seu Qi. Não pode acontecer isso, né? Mas pode acontecer se você se entregar ao medo, aí ele vai modificar a circulação do seu Qi a tal ponto que você vai ficar vulnerável justamente àquilo que você está tentando evitar, né? Estou com medo do vírus, então eu estou com pavor desse vírus. E o medo é tanto que isso provoca uma reação no seu corpo, e aí você vai passar a ser mais susceptível justamente ao vírus, né? Então isso não pode acontecer, né? Tem que usar a racionalidade, a cabeça, para evitar desespero e pânico. Saúde mental, ajuste de emoções, pode ser usado com pontos auriculares, Mocha Bustão, massagem, dieta, chás. Aí no Brasil também tem uma série de outras, né? Isso aqui eu incluí, aromaterapia, florais, né? Só de florais a gente tem vários sistemas. Então, é uma situação que você a coisa está piorando, né? Cada dia menos possibilidades aí, lojas fechadas, não posso viajar, tá complicada a situação. As pessoas vão ficando ansiosas, né? Será que vai faltar comida no supermercado? Será que vai faltar água? As pessoas começam a ficar bem ansiosa. E aí, para ajudar nisso, você tem todos esses recursos aqui, né? Para auxiliar você a relaxar física e mentalmente e aliviar a ansiedade, ajudando a pessoa a dormir, né? É muito importante nesses casos. Banhos de pés também, né? Tudo e qualquer terapia aí que você possa fazer para prevenir e também manter o seu corpo fortalecido e as suas emoções tranquilas, né? E aí termino. Muito obrigado aí por você assistir essa aula aí, esse vídeo. Espero que eu possa ter ajudado muitas pessoas me perguntando esses dias o que tem sido feito aqui, e eu já trago, né, essas diretrizes oficiais. Tem grandes acupunturistas aqui, o Xu Emin, né, o presidente da Federação Mundial, que é o Liu Baoyan. Então todos eles estão aí, contribuíram para esse documento, né? Todos esses aqui são acupunturistas famosíssimos e produziram esse documento aí para vocês, né, acupunturistas brasileiros. Agradecendo também a professora Ângela Mirabê, que fez propôs pelo menos o primeiro local onde eu vi traduzido em português. E ela, além da tradução, ela fez ali uma preparação toda do material, usou inclusive o Meihuanet, né, do meu site, como fonte para destrinchar todas as funções dos pontos, né, esses protocolos ali, todos detalhados. Então vale a pena dar uma checadinha também, porque ali você tem a informação completa. E eu fiz a adaptação, a revisão de algumas coisas, que é natural, né? A gente está ali tentando passar essa informação em primeira mão para vocês. Aí sempre sai alguma imprecisão, até na minha própria apresentação saiu lá o stomach, né, e outros errinhos a mais. Isso aí não tem problema, né? Peço desculpas, mas é uma coisa que a gente um ajuda o outro, né? E essa é a fonte oficial, né? Esse aqui é a segunda edição em inglês, isso é a fonte oficial. Esse documento é o documento que foi usado e foi elaborado por todas essas pessoas, não foi o Efraim que fez. Então, todas essas pessoas, eu só vim fazer meus comentários. Então vamos enfrentar essa pandemia aí com muita comunicação horizontal também, né? As relações humanas, né? Uma pessoa ajudando a outra, né? Comunidades ajudando, porque se você, por exemplo, mora numa comunidade carente, sem
o saneamento, dificuldades que já existem nessas comunidades, é possível fazer adaptações, né? É possível você ter estratégias locais no seu local, no seu bairro, na sua comunidade para lidar com essa situação. Foi o que fizeram aqui, né? A coisa era tão individualizada que havia diferenças entre condomínios, né? Em tal condomínio, condomínio do lado da minha casa eram outras estratégias, na frente da minha casa outras estratégias, então era tudo combinado entre as pessoas aqui. Então é importante, né, que isso seja, essas ideias todas, não só as ideias da acupuntura, mas essas ideias todas de colaboração sejam adaptadas e usadas no Brasil. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, agradeço aí pela sua paciência e chegamos aqui em 2020, o ano do rato, o ano que entrou dessa maneira aí com uma série de desafios. Estaremos todos juntos, vivos e nos encontraremos aí em breve aqui na China, novamente para quem já veio aqui ou para quem deseja vir aqui pela primeira vez. É um país lindo, maravilhoso, que está fazendo um combate aí à epidemia de uma forma muito interessante, né, e inspiradora aí para principalmente os cientistas, né, os profissionais de saúde, que são assim verdadeiros heróis, né, nessa batalha contra o Covid-19. Então você aí também já é um herói, né, ou uma heroína e vai colocar isso aí em prática na sua vida e nos seus pacientes. Boa sorte e muito obrigado. Tchau.